Fala galera que sempre nos acompanha aqui no Periscope, beleza? Novo de loja, só o Babalu, só o Mi da Pipoca? Pois é, crianças, hoje, segunda-feira, dia 23 de maio, nós estamos começando o nosso projeto Contagem Regressiva para a galera que vai fazer prova de DPC, Delegado da Polícia Civil, aqui de Pernambuco. E o projeto Contagem Regressiva, ele vai ser baseado em temas cabulosos. Para a galera que não está acostumada a nos acompanhar aqui no Periscope, o que são temas cabulosos? Eu pego aquelas questões que podem aparecer como pegadinha, que podem aparecer como casca de banana, aquelas situações que possuem aí controvérsia doutrinária, controvérsia jurisprudencial, e trago para conversar com vocês e mostrar para vocês como é que você deveria se portar caso viesse a cair isso em uma prova de Delta, em uma prova de DPC. E hoje o tema cabuloso envolve a questão da interpretação da lei penal. Mais especificamente, para falar da interpretação da lei penal, eu vou pegar uma questão que está dando uma celeuma muito grande aí, que foi inclusive tema de concurso. Eu estou até com a questão do concurso aqui separada, que caiu em 2015 na prova de procurador do município da cidade de Salvador. Já foi o Sebrasp que fez, né, na época CESP, e essa questão gerou uma controvérsia muito grande na época, porque o tema já gera muita controvérsia. E aí, qual é o tema, qual é a questão? Existe uma discussão sobre o crime de dano praticado em detrimento da Caixa Econômica Federal. Se esse dano seria ou não seria qualificado. E antes que alguém aí já diga, não, pode parar, que aí não tem o que discutir não, tenha calma, tenha paciência. Eu vou explicar aqui qual é o cerne da discussão e vou mostrar para vocês onde é que reside a pegadinha, já antecipando, pedindo que você não se assoberbe, porque tem gente que quando escuta falar em dano contra a Caixa Econômica Federal, aí o cara diz, não, se é dano contra a Caixa Econômica, é dano qualificado, não tem o que discutir. O crime de dano, ele está tipificado no artigo 163 do Código Penal brasileiro. 163 do Código Penal. Mais especificamente, o parágrafo único prevê, estou filando aqui na letra da lei, o parágrafo único prevê a figura do dano qualificado. O dano simples tem pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. O dano qualificado tem pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Aí a letra da lei diz, vou filar aqui no código, se o dano será qualificado se o crime é cometido, inciso 1, com violência à pessoa ou grave ameaça, inciso 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva se o fato não constitui crime mais grave, inciso 3, que é o que me interessa, contra o patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviço público ou sociedade de economia mista. É isso que está na letra da lei. Artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. O crime de dano será qualificado e passará a ter pena de detenção de 6 meses a 3 anos, além da multa, se o crime for praticado em detrimento de patrimônio da União, Estado, município, empresa concessionária de serviço público e sociedade de economia mista. Se você está falando sobre dano contra patrimônio da Caixa Econômica Federal, eu, professor Giovanni Moraes, particularmente entendo que a Caixa Econômica Federal, que possui natureza jurídica de empresa pública da União, o seu patrimônio integra o patrimônio da União. Se a natureza da Caixa Econômica, a natureza jurídica da Caixa Econômica é de ser uma empresa pública do governo federal, por lógica, até por uma interpretação conglobante do direito penal, se eu pratico um crime em detrimento do patrimônio da Caixa Econômica, um crime de dano em detrimento do patrimônio da Caixa Econômica Federal, eu estou ofendendo o patrimônio da União. Então, se você me perguntar a minha opinião pessoal, se você disser assim, Giovanni, o crime de dano contra o patrimônio da Caixa Econômica, você reconhece como dano qualificado? Eu direi sim. Eu, Giovanni, reconheço como dano qualificado, porque entendo eu que este crime ofende, em última análise, patrimônio público, ofende, em última análise, patrimônio da União. Só que isso sou eu que acho.
E o que eu penso não vale de uma cibalena. O que eu penso não vale de um big. O que eu penso não vale de um bombom chachá. O que eu penso não vale de um pirulito zorro. Não vale de um copo de quisuco. Não vale de uma macaúba chupada. Não vale de nada. Sabe por quê? Porque as bancas não vão perguntar para vocês com base no entendimento do professor Giovanni, não vão. E eu não tenho a menor petulância de querer mudar a doutrina desse país. Eu não sei, eu mal sei penal para mim, quanto mais para querer mudar alguma coisa. Então, o que eu penso não vale de nada. Você tem que ter cuidado, porque no ano passado, e foi por isso que essa questão foi arguída na prova de procurador do município, do estado, da cidade de Salvador, lá no ano passado. No ano passado, o STJ prolatou um entendimento no sentido de que o dano praticado contra a Caixa Econômica Federal não seria qualificado. Inclusive, foi um desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, convocado para o STJ, que foi o relator desse julgado, que o dano praticado contra o patrimônio da Caixa Econômica Federal não seria dano qualificado. E é curiosa a fundamentação que o excelentíssimo senhor ministro dá. Eu vou inclusive dar aí para vocês, eu só vou ler um trechozinho do julgado, mas quem quiser anota o número do julgado aí para depois conferi-lo na íntegra. STJ, quinta turma do STJ, quinta turma, é o recurso em habeas corpus 57544 São Paulo. Recurso em habeas corpus 57544 São Paulo. Vou dizer pela terceira vez para quem quiser anotar, que é bom depois você consultar e tudo. Recurso em habeas corpus 57544 São Paulo. Quinta turma do STJ, ele foi julgado no dia 6/8/2015 e foi publicado no dia 18/8/2015. Curioso, a prova foi 40 dias depois da publicação desse julgado. E o relator foi o excelentíssimo senhor ministro Leopoldo de Arruda Raposo, que é desembargador aqui do TJ de Pernambuco e foi convocado para a quinta turma do STJ. Olha o que diz um trechozinho do julgado. Depois você lê o julgado na íntegra aí na internet. No caso dos autos, o recorrente teria danificado o patrimônio da Caixa Econômica Federal. Empresa pública cujos bens não se encontram expressamente abrangidos no previsto no inciso 3, parágrafo único do artigo 163 do Código Penal. Ainda que, com a previsão da forma qualificada do dano, o legislador tenha pretendido, o julgado, proteger o patrimônio público na forma geral e, mesmo que a destruição ou inutilização de bens da empresa pública seja tão prejudicial quanto as cometidas em face das demais pessoas jurídicas mencionadas na norma penal incriminadora em exame, o certo é, como visto, não se admitir analogia em prejuízo da parte no direito penal, de modo que não é possível incluir a Caixa Econômica no rol constante do dispositivo em apreço. Sobre esse tema, esse é o último julgado que nós temos no STJ. O STF tem julgados mais antigos reconhecendo dano qualificado quando praticado em detrimento da Caixa Econômica Federal. Mas o posicionamento mais recente, que já foi cobrado pelo CESP no ano passado, o posicionamento mais recente do STJ é no sentido de que o dano contra patrimônio da Caixa Econômica Federal não seria qualificado. Então, pessoal, qual é o bizu? É você olhar para o que diz a questão. Se a questão colocar, e se o Sebrasp ele cobrar isso na prova do DPC-PE, ele vai especificar. Se a questão colocar assim, conforme entendimento do STJ, aí ele está perguntando para você responder com base nesse HC, 57544 São Paulo. Com base no entendimento do STJ, o dano praticado contra a Caixa Econômica Federal é qualificado? Não, não é. Eu, respeitosamente, permícia vênia, discordo do posicionamento do excelso ministro. Eu acho que seria até irrazoável. Se o cara cometer crime contra o patrimônio, crime de dano, contra o patrimônio do Banco do Brasil, é dano qualificado? É, porque Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Ora, e não seria contra a Caixa Econômica Federal, que é a empresa pública? Segundo o STJ, não, porque segundo o STJ não tem o termo empresa pública no inciso 3 do parágrafo único do artigo
163. Eu acho desnecessário, porque fala em patrimônio genérico da União. Mas, como eu disse, o que eu penso não vale de nada. Para sua prova, vale o posicionamento dos tribunais. E, de acordo com o STJ, o dano praticado contra patrimônio da Caixa Econômica Federal não é qualificado por ausência de referência normativa ao teor do artigo 163, parágrafo único, inciso 3, a expressão empresa pública, que é o que corresponde à natureza jurídica da Caixa Econômica. Beleza? Então, essa foi a dica de hoje do nosso projeto Contagem Regressiva Temas Cabulosos. Contagem Regressiva Temas Cabulosos é esse, são essas pegadinhas, essas divergências doutrinárias, até porque eu acredito que nesse andar da carruagem aí, o básico, o top, vocês já estudaram. Certo? Vocês já estudaram, vocês já estão bisurados. Então, o que a gente precisa agora é reforçar esses detalhes, beleza, crianças? Rapidinho aqui, deixa eu só ver quem tá na área. A Roberta tá na área, a Marta tá na área, a Júlia Portela, abraço pra Noruega, estamos assistindo na Noruega, já deve ser 4 e pouco aqui, já deve ser bem umas 10 da noite aí. Galera do Crato, Petrolina, excelente dica, show, valeu, Nanda, Goiânia, Vitória, Espírito Santo, São Luís do Maranhão, grande amigo, acho que foi o professor Paulo, doutor Paulo aí, nosso grande coach de provas para concurso. Paulo, se tu estiver assistindo, bota de novo aí, que eu acho que eu vi tu, porque eu sou meio ruim de vista aí, eu acho que foi o doutor Paulo que passou, delegado aqui da Polícia Civil de Pernambuco, de HPP. Um abraço, Paulo, se foi você aí. Galera de João Pessoa, Sertão, Manaus, Tocantins, Goiânia. É isso mesmo, meu patrão Paulo Furtado, prazer enorme de ter aqui. Professor Paulo Furtado, um dos grandes penalistas aqui de Pernambuco, um dos delegados mais ativos de Pernambuco aí, um dos titulares da DHPP, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa na área. Galera, segue lá o Paulo, que o Paulo sempre tem dica, ele é coach aí, preparação para a prova de delegado de Polícia Civil, Polícia Federal. Um abraço, Paulo. Galera aí, mais Garanhuns, a Vilma, minha grande Vilma, de Arapiraca, pessoal de Floresta, Santarém, Espírito Santo, como eu costumo dizer, é todo mundo e a mulher de seu Raimundo. Então fica ligado que até o dia 18, que é dia 19, não dá. A gente vai ficar todo dia, eu vou tentar ser todo dia, mas mais que der, eu vou estar aqui com esses temas cabulosos. Valeu, crianças. Obrigado. Minha amiga Mariana, um cheiro, Mari. Saudade de você. E como vocês sabem, é todo mundo e a mulher de seu Raimundo ligado aqui no pezinho do Periscope. Valeu, crianças.